A magia, dia 16. Magia e milagres de saúde. Bom dia, queridos e queridas, estou de volta. Bom dia. Adorei os áudios. Para quem não sabe do que eu estou falando, eu enviei áudios nesses 3 dias que eu não pude fazer as lives porque eu estava viajando. Então eu enviei áudios lá para quem tá no grupo do WhatsApp. Que bom, também tô feliz. Enquanto aguardamos aqui 2 minutinhos, o pessoal entrar, peço que vocês coraçõezinhos e enviem a live para outras pessoas, tá? Vocês gostaram dos áudios? Recebi algumas mensagens. Me contem aí, enquanto isso. Hoje nós vamos falar de magia e milagres na saúde. E aí tem uma frase do Santo Agostinho que diz assim: milagres não contrariam a natureza, apenas contradizem o que sabemos a respeito delas. É muito interessante, eu sempre falo sobre o que é milagre, né? O que é o milagre, afinal de contas, né? Você acredita em milagres? Me conta aí. Você acredita em milagres? Escreve aí pra mim. De 0 a 10, quanto você acredita em milagres? E o que é milagre pra vocês, né? Porque talvez a gente esteja falando de coisas diferentes. Se você acredita em milagres ou se você não acredita em milagres, o que é um milagre pra você? Consegue me contar aí em poucas palavras? 10. Aqui é aquilo, gente. Semelhantes atraem semelhantes. Então, eu também acredito. E percebo, vou falar sobre isso com vocês, já que o nome é Magia e Milagres de Saúde. E aí eu acabo, me conectando com pessoas aqui também que acreditam. Que entenderam o que é, mais ou menos, ó. Beleza, então 5. Um 5, mais ou menos é 5, né? Então eu vou explicar para vocês o que é milagre, assim, dentro desse ponto de vista que eu tô trazendo aqui para vocês, tá? Milagre é quando a gente... é tudo que as pessoas que não entendem como aquilo aconteceu, como uma coisa que era dita impossível de acontecer, ou que era muito difícil, ou que precisava de um determinado tempo para acontecer, para se manifestar, né? Para se materializar no plano físico, é como as pessoas chamam milagre. Então, assim, milagre, isso é um ponto de vista do que as pessoas chamam milagre. Eu não entendo como isso pode acontecer, então é um milagre, né? Quando a gente começa a estudar os bastidores do universo, as leis universais, como as coisas funcionam, né, dessa forma aqui, como eu tenho trazido para vocês, a gente começa a perceber um outro princípio, uma outra verdade e uma nova forma de enxergar o mundo, onde você começa a perceber que tudo é um milagre, na verdade. Tudo é um milagre. Perceba que o fato da gente estar vivo, da gente estar respirando, é muito maravilhoso. A gente está distraído, gente, né? A maioria das pessoas está distraída nessa existência. Distraído é fora do momento presente, fora da presença. Porque o que a gente chama de milagre, ele só pode ser percebido
no exato momento presente. Então você precisa estar na presença, no agora, percebendo tudo que está em volta de você, desde o seu corpo, né? A gente está falando de saúde. Hoje a gente vai falar milagres, magia e milagres de saúde. Quem quiser escrever, eu fixo, porque as pessoas vão chegando e vão vendo. Bom dia. Então, a gente vai percebendo que os milagres não são apenas se curar de uma doença muito grave ou fazer uma coisa muito louca acontecer. Os milagres estão acontecendo o tempo inteiro. Os milagres são uma nova percepção. Magia de milagres e de saúde. Isso que eu vou fixar aqui, que as pessoas chegam e veem. Obrigada. São uma nova percepção desse mundo. É uma nova maneira de perceber tudo que sempre foi e você não estava percebendo. E esse trabalho que a gente faz da gratidão é um trabalho para perceber os milagres. Então, quando a gente faz isso e a gente começa a perceber quantos milagres acontecem nos nossos dias, todos os dias, o quanto, muito mais do que coisas acontecendo, nós somos o próprio milagre. Nós somos a magia, mas a nossa existência, a nossa vida, o tempo todo. Aí o que acontece? Quando a gente vai para esse olhar, para essa nova percepção, a gente começa a enxergar milagre em tudo. Então, tem uma frase de um curso em milagres que fala assim: o milagre se dá, né? O milagre é uma mudança de percepção do medo para o amor. Quem já ouviu eu falando essa frase aqui em mentoria, em live, em curso, em formação, em retiro? Tem muita gente aqui que já esteve comigo nesses lugares. E, inclusive, essa semana eu vou abrir as inscrições, tá? Para o retiro presencial comigo aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Búzios. Vai acontecer em junho. É numa semana que tem feriado, então isso facilita aí pra vocês. Vai ser de quinta a domingo, tá? Eu vou abrir, são pouquíssimas vagas. Realmente eu não tenho um espaço com 100 pessoas, tenho um espaço para, sei lá, poucas pessoas. Não sei exatamente quantos eu vou abrir. Tô sentindo aqui hoje. Então, quem tiver afim, pense na possibilidade de estar comigo, presencialmente. 4 dias, né? Quinta, sexta, sábado e domingo. Dá 3 dias, na verdade. Então, quando a gente muda a percepção do medo para o amor, um curso em milagres diz assim: tudo que não é amor é o medo, e tudo que não é medo é amor. Então, como assim, né? Como assim tudo que não é medo é amor? Então a gente acha às vezes que o oposto do amor é o ódio, né? Mas é o medo. É o medo. Perceba que quando você tá com medo, você vai tomar decisões terríveis e você vai estar numa consciência 100% de escassez. 100% da mentira. Gente, eu quero que vocês comecem a olhar para os medos de vocês. Eu sei que a gente acha que os medos nos protegem, de certa forma. Mas os medos são sempre um erro. Os medos são sempre essa nossa parte, chamada ego, querendo controlar o incontrolável. É verdade que a gente pode seguir a nossa intuição? Né? Nossa, eu senti um pouco de medo de ir por aqui. Mas até esse medo, a intuição é diferente do medo. E como é que eu vou saber qual é a diferença entre intuição e medo? Eu preciso estar cada vez mais longe do medo, porque quando ele aparece, eu percebo a intuição como uma voz muito sutil, né? Não é uma ansiedade, um desespero, uma coisa que me dá mal-estar. Por exemplo, não sei se vocês podem escrever aí,
sei se vocês estão abertos assim o suficiente pra gente interagir nesse nível. Qual o seu maior medo? E a gente tá falando aqui de saúde, né? Você tem medo de ficar doente? Tem medo de doença? Como é que é aí a sua relação com isso? Enquanto vocês escrevem, eu vou contando para vocês, e aí vocês podem já trazer uma reflexão e compartilhar comigo o seguinte: o quanto de medo vocês têm, né? Eu sempre falo de 0 a 10 pra gente poder metrificar, né? Nossa, tenho muito medo. E de vez em quando penso nisso, tenho muito medo, ou tenho medo de quê, né? Em relação à doença, em relação ao bem-estar, em relação ao seu corpo físico, tá? A gente tá falando de saúde hoje. Então, eu quero que vocês tragam essa consciência, tá? É só mais um tema da sua vida. Eu e Júlio não temos medo de ficar doentes. Maravilha. Eu sei que parece assim, nossa, tudo menos doença. Mas, né, nossa, tudo pode acontecer. E realmente, eu também tenho esse pilar da saúde como um pilar, assim, número 1. Eu cuido do que eu recebi, que é esse corpo físico, muito bem, para estar na consciência de saúde. Mas, consciência de saúde não se cria pensando em doença. Saúde se cria pensando em saúde. Saúde se cria pensando em saúde. Eu tenho um módulo inteiro na minha formação, que inclusive eu acho que vai ser o próximo agora, desse mês, onde a gente fala de saúde. As pessoas acham, eu acho louco isso, gente. Eu acho muito louco. As pessoas acham que, nossa, super saudável. E a pessoa toma 37 remédios, por exemplo. Essa pessoa não tá saudável, né? Saudável é a gente ter muita vitalidade, é a gente não ficar... É saúde física, é saúde mental, é saúde espiritual. Tá? Ó, eu não tenho medo agora. 70. Tenho medo 70. Viu? A gente tem... Por que a gente tem medo de ficar doente? Vocês sabem? Quem chuta aí por que a gente tem medo de ficar doente? O maior medo também é ficar sem dinheiro. E esse medo de ficar sem dinheiro também tem a mesma raiz do medo de ficar doente. Quem é que sabe? Quem é que vai dar um chute aí pra ver se faz um gol? Vem do mesmo medo. O medo de morrer. Porque a gente é criado, e a maioria das pessoas... 3, mas tenho medo de doenças sim. Então tá. Quem me conhece de perto sabe o quanto eu cuido da minha saúde, o quanto eu amo cuidar da minha saúde, o quanto isso é importante pra mim. Mas sem medo da doença. Tenho medo que a leucemia do meu filho volte, pois ele superou um cancro, fez tratamento de 3 anos, ele tinha apenas 16 anos, ganhamos ele agora. Tem 23, que bom. Olha que milagre lindo. Tenho medo, sou um caso à parte. Sou um caso à parte pelas doenças nos últimos 7 anos. Tá. Então, a gente hoje vai, né, trabalhar nisso. Qual é o estado de saúde que ela descreve aqui? Eu concordo, de certa forma. É a gente se sentir saudável. É a gente se sentir cheia de energia e felicidade durante a maior parte do tempo. Essa sensação de ter uma saúde plena é nosso direito de nascença. A maioria não se sentem assim com frequência, não se sente, às vezes nunca. Alguns estão enfrentando doenças, problemas físicos ou sofrendo crises, né, de ansiedade, de depressão, etc. E ela diz que a gratidão é uma das maneiras mais rápidas que eu conheço de começar a experimentar magicamente o estado de plena saúde. É no que a gente vai trabalhar hoje. O que eu percebo muito forte? Vocês podem também, gente, perceber que às vezes a gente está preso na maneira como o nosso ambiente trouxe o tema saúde, né? A nossa família mesmo, onde você foi criado, o nosso sistema familiar, as pessoas com quem a gente conviveu e às vezes até as pessoas com quem a gente não conviveu. E aí a gente não está falando mais de genética. Existem muitos estudos para quem quiser se aprofundar aí nisso, né? Onde isso for uma questão, que é uma coisa chamada epigenética. Como é que a gente consegue mudar a nossa genética trabalhando o nosso ambiente, o nosso mundo interno, etc. Existe um outro livro também
Vocês podem ler, para quem se interessar, ou buscar esse conhecimento, que é a biologia da crença. A biologia da crença. Como é que as nossas crenças, a maneira como a gente enxerga as coisas, o mundo e o nosso próprio corpo, também cria a nossa realidade. A gente acha que o nosso corpo físico é uma realidade à parte. Não, sobre isso aqui eu tenho só um certo controle porque a minha família toda tem isso. Não, não é verdade. Não é verdade que você... a sua genética não é o seu destino, tá? Não tenho medo e quando fico e digo pro meu corpo que não tenho nada, me movimento para esquecer a dor. Às vezes a pessoa fala assim, ó, esse final de semana eu ganhei muita consciência sobre isso. Oi, querida, quanto tempo? Eu percebi muito essa consciência esse final de semana. Tem duas consciências muito fortes que as pessoas não percebem. Primeiro que a maneira como a gente foi criada, e a gente precisa escolher ou não, né, se a gente quer melhorar a nossa saúde, sair desse paradigma, né, de que a matéria, de que a nossa saúde é isso ou aquilo. As crenças sobre envelhecimento, né, não, porque eu tenho essa dor porque eu tô velha, eu esqueço porque eu tô velha, as pessoas, né, falam isso. Não sei o que, dor nas costas, dor de cabeça, não, nada disso é normal. Ah, porque quando eu como uma coisa diferente, normal eu passo mal. Não, não é normal, você passa mal. Nada fora do bem-estar é normal, né? É só o seu corpo te sinalizando que talvez você precise sim fazer algumas mudanças. A gente tem um corpo físico, não tem jeito. Mas a nossa saúde não é criada somente pelos cuidados físicos. Também é criado pela sua mente. Eu tive muitos exemplos pertinho de mim, na minha vida, na minha família, de pessoas extremamente disciplinadas na dieta, no exercício, e que não tinham uma saúde plena, porque não cuidavam da mente, da saúde mental, da saúde espiritual. Eu não gosto de falar da mente, porque a mente não é só a mente, é a saúde espiritual. É como você enxerga o mundo. E aí, você não precisa... Eu não sou dona da verdade, né? Eu tô aqui ensinando um caminho pra vocês. Tô trazendo uma possibilidade de um caminho que a partir das coisas que você pensa... Deixa eu aumentar um pouquinho essa luz. A partir das coisas que você pensa sobre si mesmo, sobre a vida, você vai viver. Eu sei que é muito, muito louco pensar isso, gente. Nossa, então até a minha saúde depende da maneira como eu penso. Sim, saúde se cria pensando saúde. Viu? São as questões emocionais, tá? Existem questões sistêmicas também, que é o que a gente trabalha na constelação, tá? Muitas vezes alguém adoece, geralmente a doença é isso, olhando para um excluído do sistema familiar. Né? O que é um excluído? Não é alguém que foi excluído, às vezes é alguém que a gente ama muito. Tipo isso, uma criança olhando para esse avô, não aceitando a morte desse avô, não aceitando o destino desse avô, né? O que aconteceu, as escolhas desse avô. Então, às vezes fica identificado e fica doente mesmo, tá? Como é que a gente vai dizer que é culpa de uma criança de 7 anos ficar doente? Lembrando que uma criança de 7 anos é um corpo de 7 anos, é um CPF de 7 anos. Mas existe uma consciência igualzinha a nossa e talvez muito mais sábia e talvez muito mais velha, se a gente vai falar em tempo e espaço, do que a nossa. Não tem nada a ver. A gente olha para os nossos filhos, né, e a gente acha, nossa, essa criança e tal. Mas eles são almas também. Eles são consciências que estão aqui experienciando, né, e tem muita sabedoria também. E às vezes escolhem passar por determinadas experiências, tá? Então, primeiro trazendo que não é sentindo medo de doença e ficando obcecada nesse tema que você vai sair de algum sintoma físico que você esteja fazendo. E aí, gente, vamos lá. Sintomas físicos, todos os sintomas físicos, desde uma dor de cabeça até uma doença mais grave. A Louise Hay, que eu gosto muito, falou muito sobre os sintomas físicos como um caminho de expansão de consciência, né? A Louise Hay, ela trouxe muito conhecimento, assim, onde ela falava assim, todo sintoma físico
100%, não tem exceção. Vem de alguma forma de pensar. Às vezes é uma coisa simples. Às vezes nossa, a pessoa tem a crença de ter um estômago frágil, porque ela cresceu ouvindo isso. Nossa, fulana tem um estômago tão frágil, tudo ela passa mal. E aí é a crença dela. E aí ela realmente, toda vez que come, passa mal. Ana, mas eu realmente tenho, porque desde pequenininha acontece isso. O que mais é possível? Como seria você começar a mudar os seus pensamentos sobre o seu estômago? Entende? As questões do intestino, toda essa parte do intestino, da liberação e suas redondezas, né? Tem a ver com apego, tem a ver com controle. Então, uma pessoa que tem intestino preso, ela não confia na vida. Então, nossa, Ana, eu tenho intestino preso desde que eu era um bebê. Talvez você já tenha chegado aqui com essas crenças. Porque a gente não vem, né, completamente zerado. A gente tem um véu de esquecimento quando a gente chega na nossa existência. A gente chega com uma história akáshica. A gente viveu outras coisas, né? E é o seguinte, gente, se isso que eu tô falando entra em conflito com as suas crenças religiosas, tá tudo bem, tá? Aí você vai pegar essa parte assim, ó. Beleza, então a partir dali, da minha gestação, do meu sistema familiar, eu herdei talvez muitas crenças de escassez, muitas crenças de controle, tá? Tudo isso que eu tô falando, eu também vivi algumas coisas, alguns sintomas físicos. Eu realmente hoje sou 100% saudável. Eu me considero 100% saudável, mas isso foi uma construção e um caminho que eu consegui fazer como, gente? Qual é a chave de virada para todos nós? Já falei milhões de vezes para vocês e vou repetir. Na experiência. Quem fica só lendo, estudando, fazendo curso, só fazendo isso, não consegue se tornar essa nova pessoa. Na saúde é a mesma coisa. Você precisa ir para a experiência. Eu tenho aqui a Verônica, que já contou aqui pra vocês várias vezes, então me sinto à vontade de falar, né, Verônica? De você. Que ela fazia algumas coisas para emagrecer e ela fez uma mentoria de autoestima. Ela é minha aluna da formação também. A gente nem trabalhou saúde, nem é sobre a formação ainda, porque acabou de começar. Mas onde ela queria muito emagrecer e percebia que estava empacado isso, tô contando porque você já contou várias vezes aqui, tá, Verônica? Te usando aqui como exemplo, olha que maravilha. E quando ela começou a mudar os pensamentos dela sobre isso, se você quiser contar que pensamento foi o principal que você mudou, o que você começou a fazer das coisas que eu te orientei, a gente vai ver aqui. Então, ó, tenho andado com rouquidão. Existe algo por trás disso. É aqui, ó. Ah, tô engolindo, sabe? Pode ser. Tô querendo falar coisas e não falo. Pode ser coisas mais profundas, tá? Eu não sei se vocês lembram. Quando a gente começou a magia, eu tava com uma afta. Eu nunca tinha tido afta. Eu nunca tinha tido afta na minha vida. E eu fiquei com uma afta que eu quase não conseguia falar. E aí, o que eu fiz, gente? Antes de buscar o remédio, ou paralelamente, antes, na verdade, porque o remédio pra mim é sempre a última opção quando eu percebo que eu não consegui derreter aquela mentira física. E às vezes eu falo, cara, mas eu tô fazendo live, eu preciso conseguir falar, né? Tava muito difícil falar naqueles dias. Eu fui entender qual era a causa física daquilo, emocional e espiritual. O que eu andava pensando. E aí eu achei no primeiro dia, fazendo essa investigação. E aí eu comecei a me trabalhar naquilo. E foi maravilhoso. Porque lembra que todo problema, toda experiência indesejada é um caminho de realinhamento com a nossa essência divina. Todo problema que a gente passa, uma questão de doenças também, tá? Ou de sintoma físico, são caminhos de realinhamento. É assim, ó, se realinha aqui. Isso aqui não tá sendo bom pra você nessa história, nesse momento da sua existência. De 0 a 10, que nota você dá pra sua saúde hoje,
levando em conta que saúde é paz mental, bem-estar, capacidade física. Não tem problema se está baixa a sua nota, tá? Quer dizer, tem problema, entre aspas, porque você vai começar a poder agir a partir de agora de uma forma diferente, né? A gente vai achar um caminho aqui diferente. Vitalidade, né? Ou seja, eu acordo com vontade de viver e eu tenho saúde física, mobilidade e tudo mais para fazer as coisas que meu coração me convida a fazer. Tinha muito complexo da minha barriga. A Verônica tá contando. Vou ler aqui. Eu comecei a falar pra mim mesma que ela era linda. Passei a falar comigo mesma todos os dias, me trabalhando, e comecei a fazer outros movimentos. Exatamente. Ela começou a fazer exercício, mas a pessoa às vezes tenta fazer e não consegue. E eu falei, nossa, se você olha no espelho todo dia, você fala mal da sua barriga, tipo, eu odeio isso, é tipo uma exclusão, né? É uma exclusão daquilo. Então eu falei, começa a amar a sua barriga, começa a mandar beijo, fazer carinho nela, passa creminho nela, com amor, não porque ela é um problema. Foi isso que eu orientei, acabei de lembrar. E começou a caminhar e cuidar da alimentação. Mas isso ela já tinha feito muitas vezes. Então o que foi diferente que você fez, né? E que te trouxe um efeito? Ó, uma nota 3. De 0 a 10 comanda a sua saúde, né? 3. Então, uma nota abaixo de 7, digamos assim, você pode considerar que é uma parte da tua vida que tá querendo essa energia, tá precisando de atenção, tá? 8, me sinto saudável. Oi, Loredana. Então tá. E aí é assim, gente, muitas vezes no processo do despertar da consciência, da expansão, os primeiros momentos, muita gente adoece, tá? Isso não é uma certeza. Mas por quê? Porque começa a olhar tão intensamente para as coisas, né? Desestabiliza um pouco emocionalmente o que é natural, o que é esperado no começo dessa jornada. E aí o nosso corpo físico, ele sente, né? Tudo isso. 8, 6, comecei exercício físico há uma semana, maravilhosa. Então tá bom. Então, seja lá qual for a sua nota, dá pra gente subir um pouquinho. A gente sempre pode melhorar, né? E aí, onde não está fluindo a sua saúde, a gente hoje, nessa prática aqui da magia, tem inúmeras coisas. Existe a constelação familiar, existe outros caminhos, muitos outros caminhos pra gente trabalhar, pra melhorar a nossa saúde. Mas qual é a proposta da magia? É usar realmente a gratidão. Quando a Verônica fala, né, que eu orientei ela de falar, cara, trata a sua barriga melhor. Você tá há quantos anos falando mal dela? Né? Trata ela com amor, trata ela com carinho, mesmo que ela não seja como você quer nesse exato momento. É uma abordagem de gratidão. Tipo, meu Deus, eu tenho um corpo físico, né, que me ajuda a viver tudo que eu tô vivendo. Principalmente nós mulheres, né? Eu sei que tem homens aqui também, mas todos nós estamos o tempo todo recebendo estímulos pra gente se odiar. Vocês têm que saber disso, vocês têm que estar conscientes disso. Existe uma indústria por trás, eu não tô falando de complô, mas existe uma indústria, e muito mais do que uma indústria, né? Que é a indústria da doença, que é a indústria da beleza. Essas tá bem claro que existem coisas por trás disso. Por isso que uma pessoa que se ama, ela não é domável, ela não é mais escrava. Uma pessoa que não tem medo de ficar doente, que não acha que qualquer sintomazinho que existe, eu preciso correr para um médico, né? Eu tô conectada com o meu corpo, eu tô conectada com o meu poder pessoal. Eu sei que fui eu que criei isso aqui, então eu sei que eu posso descriar. Algumas vezes eu vou precisar da ajuda da medicina. Não tantas vezes quanto a maioria das pessoas pensam. Existem médicos que já trabalham de outra forma, fora da caixa, hoje.
E muitas vezes, sim, a gente precisa da ajuda da medicina, mas não tantas vezes quanto você imagina. Existe toda uma estrutura montada aqui nessa Matrix, aqui nesse plano físico, para que você seja absolutamente dependente de certas coisas, como, por exemplo, da indústria farmacêutica, de remédios, do outro. É um discurso muito bem construído para que você não tenha poder nenhum sobre si mesmo. Não estou falando sobre os outros, sobre si. Sobre esse corpo da qual você é guardião. Todo mundo, quando nasceu, recebeu alguém para cuidar. Você mesmo. Você é o responsável. Oi, sou um milagre, me amo, me acho linda, sou grata, muito grata. Tia Lúcia. Comecei a dar carinho à minha barriga, agradecendo por ter gerado 3 filhos, exatamente. Às vezes a pessoa tá numa... reclamando de uma coisa que trouxe, e aí, gente, aí eu não posso fazer uma cirurgia plástica? Pode. Eu não posso malhar? Pode. Gente, eu faço. Eu cuido, eu malho todo dia. Por bem-estar e por estética também, por exemplo. Mas não é a partir de um ponto de vista de eu me odeio. É a partir de um ponto de vista de eu me amo. Por isso faço isso. Passei muitos anos da minha vida fazendo dieta e coisas porque eu me odiava. E realmente não funcionava. Ou funcionava e voltava tudo muito rápido, né? A gente não pode, o nosso amor próprio não pode estar condicionado a determinadas coisas. Por exemplo, eu fiz uma viagem esse fim de semana. E aí eu vi algumas fotos, que eu tava de biquíni, tava de body, tava de não sei o quê. E eu falei, ai meu Deus, olha aqui, eu dei uma engordada, não sei o quê. Mas eu não tava em nenhum momento falando, nossa, que eu tô horrível. Nossa, que absurdo. Não, eu tava assim, nossa, tô linda, maravilhosa. Mas eu quero melhorar isso aqui. E hoje mesmo já cheguei da viagem fazendo algo sobre isso. Quando a gente sabe que o poder está na nossa mão, a vida fica muito mais fácil. O poder sobre o quê, gente? Sobre a nossa saúde, sobre a nossa existência. Obrigada, queridas. Obrigada. É uma percepção a gente se achar bonita também. Percebam que se a gente começar a buscar defeitos na gente, a gente vai achar. E a questão de saúde, a gente precisa olhar com honestidade, né? O nosso corpo físico, ele é o nosso veículo aqui nessa existência para viver essas experiências que a gente topou viver e que a gente está vivendo. Então, é nosso trabalho cuidar dele. Cada um de nós aqui é o nosso trabalho, tudo que a gente escolhe fazer. E aí, quanto mais conectado a gente fica com o nosso corpo, existe uma desconexão muito grande, né, das pessoas de uma forma geral com o próprio corpo. As pessoas não percebem os limites, né? Essa questão do limite é muito importante. O limite do que se come, o limite do que faz bem, né? Existem 2 coisas no que faz bem. Surgiu esse assunto lá esse final de semana, na viagem. Nossa, toda vez que eu como tal coisa, eu passo mal. Então, existe uma coisa. Existe, às vezes, a crença de que aquele produto te faz mal. E existe, às vezes, um corpo físico que já está cansado daquele alimento, daquele excesso daquele alimento. Então, por que você comeria todos os dias uma coisa que você percebe que te faz mal, que não traz um efeito que você quer? Isso parece uma coisa simples, mas isso se eu toda hora escolho um alimento que me faz mal e fico naquele arrependimento, eu também reproduzo esse comportamento em outras áreas da minha vida, você pode ter certeza, porque a maneira como a gente faz uma coisa é a maneira como a gente faz todas as coisas. Já vou responder, tá, Verônica? Podem escrever as perguntas se vocês quiserem. Exemplo. Se eu tô sempre adiando a forma de cuidar da minha saúde, tô sempre adiando o que é por mim, você pode saber que em outras áreas, por exemplo, não tenho tempo de fazer exercício, não tenho tempo de fazer isso, não sei o que, nessas desculpas, porque tudo é desculpa. Tudo é desculpa.
Eu vou contar um assunto que teve ontem na volta da nossa viagem do carro. Alguém que estava no carro contou que um amigo tem diabetes e come tudo que existe e toma remédio, tá? Eu não tô criticando, eu não tenho ponto de vista, eu não tô julgando, eu tô trazendo a consciência sobre isso aqui que a gente tá falando, tá? Então, assim, aí ele disse que ele fala assim, ele come tudo, ele fala, não, mas eu vou e tomo um remédio. Sim, a maneira como fazemos uma coisa é a maneira como fazemos todas as coisas. Você pode ter certeza que se você tá fazendo escolhas alimentares que te fazem mal, você está fazendo outras escolhas na sua vida da mesma forma. Porque vem de você essa escolha. Vem de você. E se você come algo que te faz mal, no sentido assim, nossa, eu passo mal quando eu como esse negócio. Eu fico inchada, eu fico não sei o quê, nossa, me dá dor de barriga, me faz sentir pesada e não ter energia pra viver as coisas que eu quero, pra trabalhar, pra não sei o que lá. A minha pergunta é, por que você escolhe se maltratar dessa forma? E em que outros lugares da sua vida você também anda escolhendo se maltratar? Fica nessa pergunta. E tenha honestidade para responder. Qual foi a pergunta mesmo? Por que você falou que a saúde tem a ver com dinheiro? Porque nesse mundo aqui, é verdade que a gente atrai as coisas também, às vezes, sem trabalhar? Óbvio que sim. Né? A gente pode fazer dinheiro sem trabalhar. Mas faz parte da nossa experiência no plano físico servir através dos nossos dons e talentos. Então, o trabalho ele vem disso, né? Nem sempre é um trabalho remunerado. Sei lá, uma pessoa que já tem muito dinheiro e fala, não quero trabalhar, quero fazer trabalho voluntário. Não deixa de ser um trabalho. Meu trabalho é cuidar da minha família. Não tem um trabalho, é outro modelo. É um trabalho. Então, quando a gente não tem energia para fazer as coisas que a gente diz que quer fazer, no fundo, será que você realmente quer fazer isso? Às vezes, a questão da saúde, né, tem a ver com... Gente, as pessoas ficam doentes por diversas coisas. Vamos olhar, a partir de agora, para a não saúde como uma escolha? Inconsciente também, mas vamos trazer consciência. Em que lugar eu me favoreço quando eu tô doente? Quais são os benefícios de estar doente? Eu consigo... Às vezes você é uma pessoa que, por exemplo, sobrecarregada, se sente sobrecarregada. Quantas pessoas? Eu percebo na hora. Eu falo, nossa, a pessoa ficou doente só pra descansar. Porque ela não consegue dar limite pros outros. Ela não consegue dizer não. Ela não consegue falar, pera, eu não quero mais cuidar da sua vida, agora eu vou cuidar da minha vida. Então ela fica doente pra descansar. Outras ficam doentes pra receber atenção. Quantas pessoas ficam doentes porque recebem atenção quando falam da sua doença, né? Eu, por escolha e muito consciente, com todo amor e empatia, não dou muita atenção quando alguém fala de doença. Porque eu acho que eu não tô ajudando essa pessoa. Eu dou atenção se essa pessoa chegar pra mim para uma constelação nesse tema. Eu vou escutar. E até as minhas clientes, nossa, estou fazendo esse, eu quero escutar a tua história. Mas na hora que você fala sobre isso, perceba a sua excitação ao falar sobre a sua doença. Se você só é vista quando você está doente ou quando você supera uma doença, escolha não dar, que isso não seja mais o seu sucesso. Vai buscar seu sucesso, a sua sensação de estar viva em outro lugar, porque senão você não vai nunca mais conseguir se curar disso. Vocês entenderam isso que eu falei? Eu me expressei de uma forma clara em relação a isso? Que existem vantagens quando a gente está doente? Ai, Ana, o meu desequilíbrio hoje é que eu tô com excesso de peso. Beleza, isso também é uma escolha.
Mesmo que pareça que não. Às vezes é uma história inconsciente onde você precisa se proteger de algo, né? A gordura, ela tem uma capa de proteção de algumas coisas, né? É o que tem inconsciente por trás do excesso de peso. Ou a pessoa acha que precisa ser muito forte, né? Pode ser isso também. Às vezes tem questões sexuais por trás disso. E isso não é fácil de olhar. Às vezes é só que a vida da pessoa tá muito desalinhada e o único prazer que ela tem é a comida. Às vezes a pessoa é muito ansiosa e desconta na comida. Ela busca aquele alívio, porque realmente a comida ela traz um alívio. Igual o álcool traz um alívio. Igual várias coisas trazem, porque é uma questão química, tá? A gente libera alguns hormônios quando a gente come coisas muito palatáveis, muito saborosas. Mas aí é aquilo, é aquela conta que a gente faz. Pô, isso aqui me dá um prazer aqui momentâneo que acaba muito rápido e me traz vários outros malefícios. Então, como seria começar a buscar o prazer de viver em outros lugares? E por que as pessoas não fazem isso? Porque dá trabalho. Primeiro eu vou ter que descobrir o que me dá prazer. Depois eu vou ter que perceber que eu escolhi uma vida onde eu não tenho tanto prazer. E depois eu vou ter que começar a me conectar e buscar intencionalmente esse prazer. Talvez eu tenha que dizer não para várias pessoas que eu amo e confrontar a reação delas. De me acharem estranha, esquisita, egoísta. Percebam como é que dá trabalho? Ser feliz dá trabalho no começo. Que começo? Na hora que a gente vai fazer as mudanças. Depois que a gente se torna aquela pessoa, fica mais natural. É natural dizer não depois de um tempo. Mas às vezes toma tempo, esse tempo. Então, sim, muitas vezes a doença pode ter essas questões aí sistêmicas, mas muitas vezes a doença traz muitas vantagens, né, para a vida das pessoas. Eu tive uma percepção, vou compartilhar aqui com vocês, muito forte. Não tem tanto tempo assim, acho que há uns 2 anos atrás, de perceber quanta atenção eu recebia da minha família quando eu ficava doente. Então, eu já sou muito saudável há algum tempo. Fui construindo isso dentro de mim e, consequentemente, fora de mim. E de vez em quando eu comecei a perceber. Inclusive, foi dando uma roda de prosperidade lá no Espaço do Todo, que eu tava falando sobre isso, né? Eu tava, olha, prosperidade, falando sobre saúde. E aí eu percebi esse padrão, um padrão familiar, tá? Exatamente. Quando você respeita as suas escolhas, as pessoas vão respeitar as suas escolhas. É assim que funciona. Então, olha só. Eu comecei a perceber que era um padrão familiar, né? Nossa, eu recebo muito mais atenção quando eu tô com um problema, quando eu estou doente, quando eu preciso de ajuda de alguma forma. A minha família é muito, muito maravilhosa em me apoiar até hoje. Acho que a minha família inteira. Eu sou muito grata por isso. Não é uma crítica, é só uma observação de um padrão. Quando eu preciso de ajuda, nunca eu não vou ter ajuda, tá? Eu sempre tenho. Então, quando eu ficava doente, também era um momento de receber, assim, o amor em forma de cuidado. E era um vício emocional, porque eu vivia isso desde que eu nasci. Desde que eu nasci que eu vivia isso. E eu via o meu pai, minha mãe, todo mundo vivendo isso. E aí eu falei, uau, olha o que tá acontecendo aqui. Eu tô percebendo que às vezes eu me saboto só para receber amor, o que eu chamo de amor. E, gente, um dia eu falei com a minha mãe, acho que não tem problema nenhum eu falar isso. Eu falei, nossa, eu tive essa mãe, eu percebi isso. Então, qual tá sendo o meu movimento agora? Quando eu resolver ficar doente, eu não vou mais pedir ajuda, eu vou me ferrar sozinha. Percebam que cada um tem um movimento, tá? Às vezes o seu movimento é aprender a pedir ajuda. Eu tô falando da minha história. E eu falei, você acha isso? Que a gente tem um movimento aqui na nossa família, onde a gente realmente dá mais atenção para as pessoas que estão com muitos problemas? Ela falou, claro, porque não é assim mesmo.
Minha mãe falou, mas não é assim? A gente dá mais atenção quando a pessoa tá precisando de ajuda? Percebam, a crença e o padrão é algo que a gente acha natural. Eu também cresci achando isso. Isso significa também ser o oposto, que quando a gente tá bem-estar, saudável e fazendo sucesso, a gente talvez não receba tanta atenção dessas pessoas que a gente ama. E por isso a gente vai lá e se sabota, vamos supor, financeiramente. Isso só mudou dentro de mim, gente. E eu comuniquei isso pra minha família. Eu falei, cara, é muito difícil me manter aqui, ó, sustentar esse bem-estar e as vitórias e o sucesso, porque eu fico me sentindo muito sozinha. E é aquilo. É assim que é. É o que é. Se as pessoas que eu amo são assim, eu não tenho que ficar dando palestrinha para que elas mudem. Eu não tentei convencer as pessoas que eu amo de que elas deveriam fazer diferente. Eu falei uma vez, eu observei, eu conversei, eu confirmei e eu tomei a minha decisão de falar, eu escolho não me sabotar mais. E aí eu passei por um período muito difícil de falar, não peço mais ajuda. Eu vou me ferrar para treinar a minha mente de que se ela quiser amor, ela vai ter que aprender a receber amor de outro lugar. Não mais se sabotando, não mais ficando doente, não mais se ferrando. E eu consegui fazer essa reprogramação. Isso inclui cada vez que algum sintoma aparece e me dá quase que um impulso de ai, mãe, ai, tô passando mal, ai, não fazer. Isso não quer dizer que eu não possa estar meio doentinha e ir lá pro colinho da minha mãe. Posso. Mas eu tenho que estar na consciência do que eu tô fazendo. Tipo, cara, eu não preciso, eu posso então treinar, estar em momentos onde eu me sinto amada, com a minha família, momentos felizes. E aí eu começo a me dar a oportunidade de ter atenção de uma outra forma, né? Não de ter atenção, abrir mão dessa atenção, mas viver o amor de outra forma, celebrando, sendo feliz, curtindo, saindo, tomando um vinho, fazendo um almoço, curtindo uma piscina, outras formas de me conectar. Está claro isso que eu consegui falar aqui pra vocês? Vocês percebem o que vocês têm feito na vida de vocês? Que talvez esteja sendo uma escolha de doença? Uma autossabotagem que esteja fazendo vocês escolherem a doença? Me contem aí. Caiu um piano na cabeça de vocês agora? Vocês tiveram um insight? Compartilhei intimidades, como eu sempre faço. Se eu não tô aqui pra isso nessa existência, tô aqui pra quê? Aconteceu uma história muito linda, perfeitamente, beleza. E às vezes não é fácil a gente perceber, mas eu não tô me sabotando, eu não tô, Tudo que tá no nosso universo são escolhas nossas, conscientes e inconscientes, tá? Então ela diz aqui, né? Eu estou na promessa de entregar a magia. Então deixa eu ler. Tive um insight. Então, se quiser compartilhar, Cláudia, é bem-vindo sempre. Eu sempre peço no final qual foi o seu maior insight. Como eu vou ler algumas coisas aqui e já vou trazer a prática para vocês, que a gente tem só 10 minutos, eu gostaria que vocês trouxessem seu maior insight aqui, dentro do que for possível compartilhar, enquanto eu acabo de ler aqui algumas coisas, né? Porque eu estou na promessa da entrega da saúde. Então ela diz que o poder mágico da gratidão aumenta o fluxo natural de saúde, para que a sua mente e o seu corpo, que pode ajudá-lo a se curar mais depressa, conforme demonstrado por inúmeras pesquisas científicas. Quando você sofre de alguma doença, é compreensível que tenha sentimentos negativos a respeito disso, angústia, frustração, medo, mas isso não te ajuda na recuperação real. Pelo contrário, tem o efeito de te deixar ainda mais doente. Verdade, a gente já entendeu o porquê. Para aumentar a sua saúde, substitua esses sentimentos negativos por bons sentimentos e gratidão. Essa é a maneira mais fácil de conseguir isso. Daqui a pouco eu leio que vocês estão escritos. Muitas pessoas também nutrem pensamentos autodepreciativos, isso é muito importante, e manifestam insatisfação quanto à própria aparência.
Esses sentimentos também diminuem o fluxo mágico da saúde. Quando não gosta de algo no seu corpo, você não está sendo grato por ele. Pense bem. Então, esses pensamentos, eu sou feia, eu tô velha, eu sou não sei o que, eu tô gorda, blá, 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 né? Às vezes você tem que olhar para aquilo com honestidade. Mas esses pensamentos autodepreciativos, eles não vão criar mais beleza nem mais saúde em você. É isso que ela tá trazendo, a gente já deixou isso bem claro. E se a gente botar a saúde dentro da nossa frase mágica, ó, mas a quem não tem gratidão por sua saúde e seu corpo, até o que tem lhe será tirado. Pois a quem tem gratidão por sua saúde e seu corpo, mais será dado e terá em grande quantidade. Então, se você está doente, indisposto agora, ou mesmo sentindo dor, mas se estiver lendo essas palavras, está recebendo, de alguma forma, a dádiva da boa saúde. Pode ser... Gente, vocês já pensaram? Isso estava no meu curso de autoestima, lá no meu treinamento. Tinha um módulo que eu falava só disso, bem profundamente, né? Eu tô trazendo essa consciência aqui pra vocês. Você já pensou em quantos pensamentos terríveis você já teve sobre si mesmo, sobre seu corpo, sobre a sua aparência, ou até sobre a sua saúde? E quantas milhares de vezes você já maltratou seu corpo? Com uma alimentação bizarra, com não atividade física para algumas pessoas, sim, outras não, outras têm isso mais internalizado. E ele tá sempre te entregando. É muito. A gente tem que ter muita gratidão. Eu já pedi muitas desculpas pro meu corpo ao longo da vida. Eu falei, meu Deus, como eu te maltratei, desculpa. Mas agora eu vou te compensar. E assim fui fazendo nos últimos anos. Já vou ler o que vocês estão escrevendo, que é muito importante para mim e para vocês. Então, o exercício de hoje, que é Magia e Milagres de Saúde, tem como objetivo aumentar consideravelmente a sua saúde e a sua felicidade. Que é, no final das contas, a mesma coisa, porque nós somos energia, né? Então, são 3 tempos pra gente fazer. Passo 1, vão anotando aí. Passado, então é passado, presente e futuro, tá? Passado. Você vai pensar sobre a excelente saúde que você recebeu durante a sua infância, adolescência e vida adulta. Pensa nas vezes em que você se sentiu cheio de energia e feliz. Mentalize 3 ocasiões distintas em que teve a sensação de estar no topo do mundo. Diga obrigado, gratidão, sei lá o que você vai dizer, a palavra que você prefere. E pensa desses grandes momentos da sua vida que você só pôde viver porque você tinha saúde, tá? O passo 2 do exercício de hoje é o momento presente. Pensa na saúde contínua, pensa no que você ainda está recebendo em termos de saúde, tá? Em todos os seus órgãos, em cada célula saudável que você tem no seu corpo, nos seus braços, nas suas pernas, no seu pé, nos seus dedos, no seu nariz, em tudo. É o segundo passo do exercício de hoje, tá? E aí você vai escolher, para não ficar no corpo todo, 5 funções. Então você pode escolher coração, sua audição, 5 coisas e vai agradecer mentalizando a palavra mágica obrigado ou gratidão. 3, a saúde que você deseja receber. Então você vai escolher alguma coisa que você quer melhorar. Então se você tem dor nas costas, se você tem uma doença mais grave, ou você sempre tem dor de cabeça, ou escolhe uma coisa. Ana, eu quero só ter mais disposição. Escolhe isso, é uma coisa. Mas pensa no estado ideal daquilo que você quer trazer para o seu universo, né, para o seu corpo físico e mental. E agradece pelo estado ideal, como se você já fosse, tá? E aí, é isso. Então, hoje os exercícios são: enumere suas bênçãos, que é lá do dia 1, quem não chegou hoje, vai lá no dia 1 para reassistir. Faça uma lista de 10 bênçãos, escrevendo por que você se sente grato, e depois 3 vezes obrigado, obrigado, obrigado. 2, a gente vai para o exercício de hoje. Mentalize 3 ocasiões distintas em que você teve a sensação de estar no topo do mundo e sinta que a saúde que você recebeu, só por isso você conseguiu viver. 3, escolha 5 funções do seu corpo que estão saudáveis e agradeça profundamente por cada uma delas. 4, escolha uma coisa que você queira melhorar no tema saúde. E passe 1 minuto visualizando a sua saúde, o seu corpo ideal. E agradeça, agradeça, agradeça. E antes de dormir, pedra mágica. Agora deixa eu ler o que vocês escreveram pra mim. A gente tem ainda 5 minutinhos. Deixa eu subir pra ler do começo.
Não estou doente, mas posso estar fazendo isso na minha vida. Já que só fico no quarto mesmo. Depois de me curar de um relacionamento tóxico, larguei tudo e mudei de onde eu estava, mas ainda permaneço no quarto escondida após ter escrito 4 livros canalizados. Então, a gente pode dar vários significados para isso. Você pode dar o significado de que você precisava estar um pouco isolada e no quarto para canalizar algumas coisas importantes, né? Para receber, porque é no silêncio mesmo que a gente recebe essas informações da fonte. E como você está dizendo, canalizou os livros, né? Esse silêncio... Ah, tá. Financeira. E é um processo escolher. E começar a acreditar que você pode fluir espiritualmente e na matéria ao mesmo tempo. Porque a gente acha que são coisas separadas, mas não são. A maioria das pessoas tem essa crença de que o mundo físico é o material e o espiritual é diferente, que eles são incompatíveis. E não. A gente precisa fluir nos dois. A gente precisa se abrir aqui em cima, mas a gente precisa estar conectado com a Terra também. Fazendo essa escolha. De eu posso ser espiritual, eu posso receber, eu posso canalizar, eu posso, né, tudo isso. E fluir na matéria também. Tá? É uma escolha. Escolhe. Como? A partir de agora eu escolho parará. Eu acho que pode assistir a magia inteira e ir fazendo as práticas, que vai te ajudar bastante, tá, Loredana? Está me trazendo a doença emocionalmente. Sei o que está me trazendo a doença emocionalmente. Preciso falar independente do que dá o outro. Eu acho que não entendi muito bem. Obrigado. Eu nunca fiquei sem plano de saúde. Tinha medo de adoecer e precisar dele. Porém, comecei a trabalhar isso na minha cabeça. Nesses 2 anos não precisei, graças a Deus, por não ficar doente. Eu sou um milagre e não canso de agradecer por isso. Ok. Lembra que hoje você vai trabalhar passado, presente e futuro, tá? Tem que ficar salvo pra sempre. Mandem quem você pensou. Eu vou ver o que eu vou fazer com essa magia, tá? Eu acho, não sei se eu vou deixar aqui no feed, mas eu vou deixar em algum lugar. Vou ver o que eu faço. Já, então, vou dar a magia, Josi e Júlio. De qualquer maneira, seja para onde vai essa magia, quem estiver no meu retiro vai ganhar magia de presente. Eu vou adiantar. Toda. Eu sei que vocês estarão lá. Então, gente, façam a prática. Agradeça por os melhores momentos que você viveu, que você nem percebeu que você só viveu porque você tinha saúde para isso. Vem pro momento presente e escolhe 5 partes do seu corpo, 5 órgãos, 5 coisas que você pode agradecer por uma saúde perfeita. E escolhe que coisa que você vai trabalhar. Por exemplo, Loredana, se você não tá com nenhuma limitação física, escolhe a sua saúde mental. E aí começa a agradecer por ela, tá? Não é para trabalhar dinheiro hoje. O dinheiro está sendo trabalhado em outros dias. Tá? Vai reverberar? Óbvio que vai. Porque se você entra em estado de gratidão, tudo em volta de você, você começa a ter a percepção da gratidão. É um fluxo. Tá? Então, seu maior insight, todo mundo já me contou. Porque eu preciso, 1 hora. Falta 1 minuto para terminar essa 1 hora. Eu tenho que ficar aqui nessa cura do tempo também. Quem não consegue escrever aqui ao vivo, vai no meu direct e vai me contando as coisas que eu vou responder depois. Eu sei que o grupo também não tá aberto. Quem quiser estar no grupo para receber os avisos, né? Receber esses áudios. Tem 2 áudios que realmente eu recebi feedbacks absurdos sobre os áudios. É só escrever no direct. Quero entrar e vai entrar no grupo do WhatsApp. Voltamos. Eu preciso salvar aqui a live. Entrou uma ligação, eu não botei no modo avião, esqueci. Tive um sonho essa noite relacionado a isso, não entrei há muito tempo e hoje vi essa notícia e vim assistir. Acredito. Amores, amanhã 7h07 tô aqui. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp é só chamar lá no direct, que não está ainda. Eu envio o link do grupo, vocês entram lá para receber esses áudios extras.
E enviem as lives. Vão lá, eu vou postar no feed agora, vão lá. Josi, por exemplo, escreveu: devia ficar salvo para sempre. Vai lá, escreve: devia ficar salvo para sempre. Porque as pessoas que passam, elas vão perceber que aquele conteúdo tem uma importância. Vai gerar literalmente uma curiosidade. Isso não é gatilho de marketing, é gatilho de abundância. É gatilho de consciência. A gente pode ser essa contribuição, sabe? De falar: por favor, pessoa, se você está passando aqui, assiste. Tem algo para você aqui. Parece pouco. Amanhã eu vou contar a história que aconteceu lá na minha viagem. Uma coisa muito, muito linda. Com uma pessoa chamada Vanessa. Não vou contar hoje. Amanhã. Ó, o áudio que você mandou foi muito importante. Vou te falar no direct. Tá bom, quero saber. E amanhã, 7h07, tô aqui, tá? Deixa eu tirar a luz. E encerrar. Beijo.